Olá, pessoal, vamos para a nossa penúltima aula desta disciplina de parasitologia. Estamos chegando ao fim destas aulas de parasitologia nesse ensino remoto. Falta só uma aula, gente. Parabéns para quem seguiu firme durante todo esse semestre nesse ensino remoto aí. E vamos firme que falta essa aula e mais uma aula curtinha. Essa aula de agora nós vamos falar de mais uma eumintose. Agora não é uma eumintose, né? Uma doença causada por nematóide, não é uma eumintose intestinal, né? É uma eumintose que ataca vasos linfáticos, é a filariose linfática. Essa doença é causada por 3 espécies de eumintos, né? Wuchereria bancroft, de distribuição global, e a única presente na América e, por consequência, é a única que tem preocupação de saúde pública aqui no Brasil. Existem 2 outras espécies do gênero Brugia, que ocorrem na África e na Ásia, mas no Brasil não há relatos de endemismo desses parasitas aqui no Brasil. É uma antroponose, né? Então ela é exclusiva da espécie humana, de ciclo heteroxeno. Então, ela ocorre fases do seu ciclo no homem e fases do seu ciclo ocorrem no mosquito, do gênero Culex, que é Culex quinquefasciatus. Então, Culex quinquefasciatus é hospedeiro intermediário, ou seja, dentro do mosquito ocorrem apenas algumas fases assexuadas do parasita, e a fase sexuada do parasita, os vermes adultos, fazem a reprodução sexuada dentro do homem. Então, esses mosquitos acabam funcionando como vetores da doença, né? Disseminando a doença entre homens. Então, é uma das várias espécies aí desse grupo que são capazes de infectar o homem, porém, apenas Wuchereria bancroft e Brugia são capazes de causar algum tipo de doença no homem. No Brasil, né, outras 2 espécies têm registro aqui desse grupo aqui no Brasil, né, é o Onchocerca volvulus e Dirofilaria limites, mas essas aqui não causam doença, não causam qualquer sintoma na gente. O problema maior mesmo, então, para nós é Wuchereria bancroft. Então, nós encontramos nesse parasito 4 formas, né? As larvas, as filárias e os vermes, as microfilárias e os vermes adultos. Então, os vermes adultos são encontrados aonde? Nos vasos e gânglios linfáticos humanos. Então, nós temos vários gânglios linfáticos, mas eles têm um maior tropismo pelos gânglios linfáticos e vasos linfáticos da região pélvica, né? Do homem e da mulher, pernas, mamas femininas e também braços. Então, os membros são os órgãos mais afetados, porque tem maior tropismo pelos vermes adultos, e a ação dos vermes adultos obstruindo o vaso linfático é que causam os principais sintomas. Então, o macho tem um corpo afilado e mede até 4 centímetros, enquanto as fêmeas são bem maiores, e chegam até 10 centímetros de comprimento. Então, são parasitos grandes, né? Que ficam na palma da mão. Imagina isso preso lá dentro de um vaso linfático. Além dos vermes adultos, no homem a gente pode encontrar a microfilária, que são o quê? Pequenas formas, né, de até 300 micrômetros, é muito pequenininho, e são as formas que conseguem infectar o inseto. Então, o inseto se infecta com as microfilárias que vão circular no homem, lógico, aonde? No capilar sanguíneo, onde o mosquito, que é hematófago, vai picar a pessoa, vai sugar o sangue, contendo o quê? As microfilárias, e acabam se infectando. Então, é muito fácil de identificar as microfilárias, porque ela tem esse corpo afiladinho, e a cauda é uma região muito afiladinha, né? Uma bainha terminal do corpo, que é típica, né, da microfilária de Wuchereria bancroft.
E as larvas, elas se desenvolvem aonde? As larvas se desenvolvem no parasito, né? No mosquito. Então, a microfilária, ela entra dentro do inseto e desenvolve as formas L1 e L2. A forma L3 é a forma que vai infectar o homem, então ela fica onde? Na probóscide, lá no aparelho bucal do inseto. Então é essa forma L1, L2 e L3 que se desenvolvem no mosquito. E a forma L3 é a que passa de volta para o homem. Então a forma que passa do homem para o mosquito é a microfilária, e a forma que passa do mosquito para o homem é a forma L3. Aqui mostrando em detalhe o aparelho bucal com a larva aqui na probóscide, prontinha para penetrar na corrente sanguínea de um novo hospedeiro humano. Então, o ciclo é muito simples mesmo. Então, o que acontece? Os vermes adultos vão produzir microfilárias, essas microfilárias vão para a corrente capilar, na corrente sanguínea capilar, onde os mosquitos, ao fazer o repasse sanguíneo, vão se infectar com essas microfilárias. Essas microfilárias vão se desenvolver a forma L1, L2 e L3. Essa forma L3 é a infectante ao homem e vai se desenvolver, vai se alojar ali na probóscide do mosquito. Para quê? Para que quando esse mosquito pique uma outra pessoa, ele transmita essa forma L3 para um novo hospedeiro humano. Esse hospedeiro humano, então, contendo a forma L3, essas larvas vão migrar para os vasos linfáticos, e linfonodos. Eu já mostrei, o local principal, que são pelve, membros, e mamas femininas. E aí essas formas L3 vão crescer até chegar à forma adulta. Então, a infecção, gente, diferentemente dos intestinais, ocorre pela entrada pela picada do inseto. Então, o inseto se infecta por microfilárias e o homem se infecta por formas L3, aqui está errado, tá, gente? Por formas L3 que ficam no aparelho bucal. Então, as formas L3 penetram ativamente pela picada, então o mosquito não injeta as formas L3, elas penetram ativamente pelo local, tá? Vamos corrigir isso aqui. As formas L3 penetram ativamente pelo local da picada quando o mosquito abre aquele buraquinho lá para fazer a sua picada. No inseto, então, as microfilárias vão se desenvolvendo muito rapidamente em L1, coisa de horas, de forma que depois de 10 a 15 dias, lá dentro do mosquito já tem forma L3 capaz de infectar uma nova pessoa. Isso se dá muito até pelo pouco tempo do ciclo de vida do próprio mosquito, que é de 1, 2 meses. E aí, para que essa forma L3 entre na pessoa, encontre os vasos linfáticos, se desenvolva no verme adulto, capaz já de começar a apresentar os primeiros sintomas, é um ciclo longo, demorando de 7 a 8 meses desde a entrada do parasita na espécie humana. As microfilárias são espertinhas, elas migram para os vasos periféricos, para os capilares periféricos, mais ou menos na hora onde o mosquito também tem o seu momento de repasse sanguíneo, que são os períodos noturnos. Então, é muito interessante que o Lexkingia fasciatus tem uma preferência de atividade noturna e as microfilárias também acabam migrando para a região dos capilares da circulação periférica no período noturno, para maximizar a infecção do mosquito, bobão do mosquito. Bom, o que causa doença no homem, então, é o verme adulto que se está alojado no vaso linfático. E aí a gente pode ter 4 possibilidades. Casos assintomáticos ou subclínicos, algumas manifestações agudas, algumas manifestações típicas de fase crônica, e essa síndrome de APT, que é quando a pessoa está debilitada ou teve uma super reação contra o parasita, não é muito comum. Então, gente, é uma doença silenciosa, e que chega à fase crônica por a pessoa não ter a percepção da doença ou ter dificuldade de acesso
a medicina, uma vez que o tratamento é possível. E a patogenia do mosquito se dá o quê? Pela ação mecânica, né? Porque a presença do parasito grande, né? A gente está falando de um organismo de 10 centímetros, ele obstrui e pode até romper os vasos linfáticos ali, gerando os edemas, os problemas inflamatórios locais. E essa ação inflamatória vai causar o quê? Sintomas de desconforto, de dor, de inchaço, que se a pessoa tem acesso à saúde, vai fazer um ultrassom, vai ter uma suspeita, e aí vai entrar com tratamento. Mas se ela não tem acesso à saúde, ela pode entrar aí na fase crônica, onde os sintomas lentamente vão aumentando, né? Então, esses sintomas vão agravando, vão gradualmente, é uma doença de longa manifestação. E aí o que vai acontecer? Vai gerando um edema naquele membro parasitado, né? E se for na região escrotal, vai gerar um sintoma chamado hidrocele. E se for a ruptura do vaso para dentro da via urinária, chamado de quilúria. Mas, para chegar num caso como este que está no desenho aqui, gente, isso precisa de muito tempo, né? Porque precisa de ter um longo quadro de edema, de esclerose da derme. Então, o que acontece nesses casos é quando a pessoa não tem acesso à saúde e aí o quadro vai sendo arrastado por anos. O diagnóstico clínico é muito difícil, porque o início da doença é assintomática, e mesmo os casos de elefantise, né, aquele grande edema do membro, não é a única, a filariose não é uma única causa para isso. Existem várias outras doenças que geram edemas nos membros inferiores ali, principalmente, que não são causados por obstrução por filares, né, por Buchereria Bancroft. Então, é uma doença até que causa preconceito. Nem sempre a causa é o parasita. Existem várias outras coisas que podem levar a elefantíase, né? Inclusive, esse termo elefantíase não é muito mais comum de ser usado, dado o tom pejorativo relacionado ao sintoma. O laboratorial é pesquisa de microfilária ali na região do capilar sanguíneo no momento mais noturno, né, onde a gente encontra várias microfilárias, é possível de observá-las em microscópio. E ainda é possível fazer o quê? O ultrassom para visualizar os vermes adultos nos órgãos parasitários, então, nos membros inferiores, superiores. Dá para fazer a pesquisa do verme adulto obstruindo esses vasos linfáticos através de ultrassom. Então, é uma doença, gente, que é covarde, porque a pessoa só se desenvolve e só tem quadros muito agravados da doença porque ela não tem acesso à medicina. Epidemiologia, gente, ocorre em vários países do globo, né? E preferencialmente em países de clima tropical e subtropical. Por quê? Por causa do mosquito, né? Se é uma doença de transmissão vetorial por um mosquito do gênero Culex, ela vai ser mais frequente em países de clima tropical e subtropical, no qual esses mosquitos são mais presentes. Mas tem outros fatores, né? Além da presença do mosquito vetor, né? E é essa questão de tratamento dos doentes, etc. Então, a profilaxia envolve tanto o tratamento dos doentes quanto diminuir o contato das pessoas com o vetor, com o combate do inseto e saneamento ambiental, né? Saneamento ambiental é reduzir o foco de criadouros desses mosquitos no ambiente, principalmente ambientes urbanos. Tratamento, gente, aí você tem duas estratégias, né? Uma é para tentar matar o parasita, a outra é para você tratar o edema, né? Então, a erradicação do mosquito é com drogas, né? As drogas utilizadas são essas aqui. Porém, quando já está naquele quadro de elefantise, a droga não vai fazer efeito. Então, tem que ser atacada nos primeiros sinais que a doença dá. O tratamento do edema, né, do linfedema, você tem que entrar com antibióticos para controlar outras infecções que podem estar ali no local. Uma fisioterapia para aumentar o fluxo da limpa e quando tiver casos já de deformação do órgão, lógico,
o que se recomenda é a cirurgia plástica para diminuir os efeitos estéticos da doença. Ok, gente? Então, essa é a nossa penúltima aula. Na próxima aula é uma doença mais curtinha ainda, né? E encontro vocês na nossa última aula de parasitologia deste bloco e desta disciplina. Um abraço, pessoal!